Olá, excelente dia para você, graça e paz, como é que você está? Como eu prometi, são 9h31, nós vamos trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica de 23/8/2020. Antes, vamos ter um período de oração, uma palavra de oração, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo, pedir a tua ajuda, a tua direção, Senhor. Pedir que o Senhor fale conosco através das Sagradas Escrituras, ó Deus, através da tua palavra. Pedir também, Senhor, que a tua palavra encontre morada, Pai, no coração daqueles que vão escutá-la, Senhor. E que eles sejam, Pai, abençoados através dessa palavra, Deus. Quero também, Senhor, ter, ó Deus, um momento, Pai, um pedido de oração por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão lutando, Pai, contra enfermidades. Quero pedir também, Senhor, por aqueles que seguem, ó Deus, procurando, buscando um emprego, uma colocação. Pedir por aqueles que geram emprego nesse país, ó Deus, pelos empresários, que o Senhor possa abençoá-los e os abençoando, Deus, outras pessoas serão abençoadas também. Quero te pedir, ó Deus, pelos nossos dirigentes, aqueles que governam nosso país, Senhor, que o Brasil possa ter melhor sorte, Senhor, nesses anos que virão ainda pela frente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir por todas as famílias, Senhor, que vão nos acompanhar, por aquelas que também não vão nos acompanhar. Que o Senhor abençoe a todas de igual maneira, Senhor. Que o Senhor esteja no lar de cada pessoa nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero também pedir, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, Senhor, pelas pessoas que trabalham, Senhor, nos hospitais e que de alguma maneira, Senhor, estão contribuindo, Pai, para que vidas sejam salvas. Pedir, ó Deus, por aqueles que trabalham no resgate, Senhor. Pedir, Senhor, pelos nossos policiais, pelos bombeiros, Senhor, todos que de alguma maneira, eu tenho certeza, estão batalhando para que vidas sejam salvas, Senhor. Também quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e consolando o coração daqueles que tiveram perdas em suas famílias, que o Senhor, ó Pai, possa confortar, consolar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E por último, Pai, eu te peço, usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser, ao levar essa mensagem, ó Pai, e que eu seja apenas uma ferramenta nas tuas mãos para transmitir as tuas verdades, em nome do Senhor Jesus. Amém? O título da mensagem de hoje: Próximo à Liberdade. Próximo à Liberdade. No domingo passado, se você acompanhou a última mensagem que nós trouxemos, nós tratamos, no capítulo 15, de como Deus nos atrai, como Deus nos mantém e pode nos manter próximo a Ele. Nós tratamos também, falamos do Pai, falamos do Filho mais moço, do Filho pródigo que deixou a companhia do Pai, e o Pai aqui é o Senhor Jesus Cristo, e o Filho, como eu disse domingo passado, somos nós. Nós tratamos um pouco da caminhada, da trajetória desse Filho, da partida dele, do período dele na caminhada que ele decidiu fazer, e tratamos de como foi
a sua volta, do porquê ele voltou. Hoje, como eu havia prometido, no domingo passado, eu quero falar do filho mais velho, do primeiro filho, do primogênito. E falando do primogênito, nós vamos perceber, que ele sempre esteve ao lado, próximo à liberdade, mas não havia se dado conta ainda. Ele não havia desfrutado dos benefícios de estar próximo, vivendo com a própria liberdade. O pai dele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é a própria liberdade. Sendo ele mais velho, o primogênito, segundo a tradição judaica, ele gozava de um status diferenciado, um status social, um status espiritual, e a ele estava prometida uma parcela dupla da herança do seu pai. Veja que o primogênito, ao primogênito estava reservado todos esses benefícios, além e principalmente da companhia do próprio pai. Ele estava com o pai. E você vê no texto de Lucas capítulo 15 que o próprio pai diz a ele que tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu, mas ele não havia ainda se dado conta do quanto estava ali à disposição dele. Ele não havia se dado conta. E muitas vezes assim é conosco, não é verdade? Nós não nos damos conta do que Deus está e quer nos proporcionar, e nós fazemos como o filho mais novo. Nós seguimos, queremos trilhar os nossos caminhos da maneira que nós achamos e entendemos que é correta. Talvez alguns anos depois nós nos damos conta do quanto nós caminhamos sem que Deus estivesse ao nosso lado. E eu quero te convidar nesse domingo a estar comigo aqui nesses 30, 40 minutos. Nós vamos passar versículo a versículo, como eu sempre faço. Vamos tentar tirar algo de bom para nós, porque a Bíblia toda é boa. A Escritura inteira, ela pode nos exortar, ela pode nos ensinar e, sobretudo, ao final, as Escrituras, elas nos consolam. Há algo especial nesse livro. Não é um livro qualquer, não é um livro comum, mas senão toda a revelação e a necessária revelação da parte de Deus para a nossa vida. Não se esqueça disso. Amém? Vamos juntos? Vamos então aqui, a partir do versículo 25, nós vamos fazer a leitura do 25 ao 32, lá no capítulo 15, que diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tanto tempo, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós
nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos, através das Escrituras, no versículo 25 ao 27, vamos ler novamente e olha o que Deus fala conosco nesse dia de hoje. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Sabe o que nós tiramos daqui? Nós podemos viver o amargo da escravidão ou experimentar o doce da vida. Eu vou repetir para você. Nós podemos viver o amargo da escravidão ou experimentar o doce da vida. O mais velho tinha, como eu disse para vocês, a primogenitura. E na cultura judaica, o primeiro filho, o mais velho, ele tinha um status especial, tanto social quanto espiritual, e a ele estava reservada dupla parcela da herança do pai. Mas ele não se deu conta. Ele preferia seguir vivendo a amargura da escravidão. Ele sequer reconhecia que era filho daquele homem. Será que não é assim conosco também? Nós não reconhecemos a nossa primogenitura. Nós não reconhecemos que somos filhos do Altíssimo. Mas nós seguimos vivendo a amargura da escravidão, aprisionados às correntes da escravidão. Não nos damos conta do que está proposto pelo Pai, do status que é ser filho de Deus. O status. E eu não estou falando, veja, eu não quero dar ênfase a coisas materiais, não. É tudo aquilo que Deus nos proporciona, tudo. Sobretudo a paz que está proposta em Cristo Jesus. A paz tão necessária e ao mesmo tempo tão escassa. Paz dentro do lar, paz onde vivemos, paz no nosso próprio país, a escassez de paz no mundo. Será que eu não estou falando de algo que você também conhece, que é do teu conhecimento? E esse rapaz vivia dessa maneira. Ele vivia escravizado, ele vivia a amargura da escravidão, mas não havia ainda experimentado a doçura da liberdade e da presença e da companhia do Pai. E o Pai é Jesus Cristo. Vamos seguir. O versículo 28 nos diz o seguinte: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Sabe o que nós tiramos daqui? Nós nem fomos felizes, nós nem somos felizes e nós impedimos que outros sejam felizes. Deus falou muito comigo sobre esse versículo. Nós nem nos permitimos ser felizes e no momento em que não permitimos a nossa própria felicidade, nós impedimos a felicidade dos outros. Assim era esse irmão. Ele não queria alegrar-se com o pai dele por haver resgatado seu irmão mais novo. Ou seja, ele nem se permitia ser feliz, tampouco queria que seu pai se alegrasse ao recuperar seu irmão mais novo. Triste isso, não? Ele poderia muito bem alegrar-se ali com seu pai, alegrar-se ali com seu irmão mais novo, porque o irmão mais novo havia voltado. Havia realmente experimentado tudo, como eu disse domingo passado, experimentou tudo que proporciona o mundo, e aí percebeu que nada daquilo
o preenchia. Nada daquilo era suficiente para ele. E o vazio daquele rapaz era do tamanho de Deus. Não se engane, o vazio daquele rapaz era do tamanho de Deus. Nada do que está aí fora preencheu o vazio daquele rapaz. Foram apenas momentos. E Deus está propondo para nós a sua plenitude. É isso que Deus quer para nós. Vamos seguir aqui. O versículo 29 e o versículo 30 diz assim, Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tudo com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Veja que esse rapaz, ele nem reconhecia o irmão como o seu irmão. Olha o tamanho do egoísmo desse rapaz, que vivia aprisionado à amargura da escravidão, como eu disse. E o que nós tiramos daqui, a lógica, a nossa lógica humana de que tudo tem e tudo realmente tem um preço, tudo deve ser pago. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu enxergo isso como um erro quando nós não damos chance para outras pessoas. Nós queremos uma chance, nós queremos uma nova chance. Quando nós erramos, me dá outra chance. Você pede para si próprio uma outra chance, mas o outro não merece. O outro não é digno de uma nova chance, mas nós queremos uma nova chance, não é verdade? E assim esse rapaz fez. Eu escrevi o seguinte, a lógica de que tudo há um preço, de que tudo tem que ser pago. Eu me lembrei agora, de uma notícia que eu vi uma vez, um rapaz que havia perdido o controle numa curva bem acentuada. Ele estava de moto e perdeu o controle da moto e se acidentou passando por cima da barreira de concreto. A moto ficou de um lado e ele caiu do outro lado. As pessoas começaram a se aglomerar ali para ver o que havia acontecido, e no noticiário alguém, sendo filmado, se aproxima até a barreira de concreto, olha do outro lado e encontra o rapaz vivo. O rapaz estava com vida, graças a Deus. E aí essa pessoa vira as costas, tipo, como quem diz, ele não morreu. Ou seja, o acidente não foi tão grave assim, ou grave como eu esperava que fosse. Nos dá a impressão de que as pessoas iam até ali, até aquela mureta, esperando encontrar o pior. Ou seja, eu tenho a impressão que nós sempre desejamos encontrar o pior, ver o pior, a pior sentença, a pior notícia. Nós torcemos, consciente ou inconscientemente, nós torcemos para aquilo que está errado, ou que dê errado, ou que seja pior. Nós torcemos pelo caos. Veja, é tão verdade isso que eu estou falando, é tão verdade isso, que nós nos alimentamos de notícias ruins. O noticiário não se preocupa em vender ou em transmitir, ou melhor, boas notícias, porque não é lucrativo, não dá dinheiro noticiar coisas boas, não é mesmo? E isso já está incutido em nós, está incorporado em nós, esperar sempre o pior. Só que esse rapaz foi recuperado com saúde, diz a Bíblia. Deus o guardou. E eu disse domingo passado
Ainda que eu ande, o Salmo de número 23, ainda que eu me dirija até o vale de sombra e de morte, se eu acredito que existe Deus, Deus estará lá comigo. E é lá que Deus nos livra, é lá que Ele é suficiente. Ainda que eu seja submetido ao vale de sombra e de morte, como eu disse domingo, as sombras se transformarão em luz e a morte se transformará em vida. E era o que esse pai esperava ansiosamente ao receber o seu filho de volta. Era a expectativa, a esperança desse pai, a esperança de Cristo não é pelo pior, baseado na nossa lógica, nos nossos desejos, mas o pai espera sempre pelo melhor. Ele quer sempre o melhor para nós. Mas esse rapaz, o mais velho, sequer havia tomado conta, se dado conta de que ele era filho. Eu te chamo nesse dia de hoje para se dar conta de que você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Amém? Vamos seguir aqui para o final. O versículo 31 diz o seguinte: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Ele disse. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O que nós tiramos aqui, eu escrevi o seguinte: a chave sempre esteve lá dentro da cela. Você foi aprisionado, jogaram a chave lá dentro da cela e você não percebeu que poderia pegar a chave, abrir a cela e sair, porque Deus está falando aqui que tudo que é dele é nosso. Deus tem, e não é um jargão, tudo. Veja a luz lá fora, o céu azul, a natureza, a água, a vida, tudo isso, lá no Gênesis, Deus disse que tudo isso seria para que nós desfrutássemos, não para que nós destruíssemos, mas para que nós desfrutássemos. Mas nós preferimos ficar encarcerados e até hoje talvez nós não nos demos conta de que a chave está lá dentro da cela. Eu vou repetir: a chave para abrir a porta da cela está lá dentro. Está perto aí de você, porque o título da mensagem de hoje é Próximo à Liberdade. A liberdade está muito próxima de você, como estava do filho mais velho, mas talvez você ainda não se deu conta. Talvez eu não tenha me dado conta ainda, porque Deus fala primeiro com o pregador. E quantos pregadores já não disseram isso, não é mesmo? Deus vem e primeiro fala conosco, para que depois nós venhamos a transmitir as suas verdades para aqueles que vão nos escutar e nos ouvir. Não é verdade? E o versículo 32 ele diz o seguinte: entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O irmão mais novo dele, o irmão menor, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O que eu tiro daqui é que todos os marcos de liberdade ou de libertação foram e precisam de celebração. Eu vou repetir para você: todos os marcos de liberdade ou de libertação foram e precisam ser celebrados. Aqui não é diferente.
quando alguém é recuperado, quando alguém é resgatado, quando alguém que estava perdido é encontrado, é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós nos alegrarmos, e quando nós vemos na própria palavra de Deus que quando um pecador é recuperado, quando alguém que estava perdido é recuperado, existe festa no céu. A Bíblia nos garante isso, que há festa no céu quando alguém que estava perdido é recuperado. A grande maioria das minhas mensagens, desde quando comecei a pregar em 2006 ou 2007, se me lembro bem, a grande maioria delas são evangelísticas. Eu não consigo, e é muito difícil às vezes para mim pregar de algo que não leve ou não conduza as pessoas aos pés de Cristo. Para isso eu fui chamado. Para isso eu recebi uma vez de uma pessoa, a passagem lá de Atos, que dizia para o apóstolo Paulo, vai, porque este é instrumento meu para levar o evangelho. E assim eu recebi isso naquele dia, de que deveria pregar o evangelho, e eu concluo essa mensagem dizendo: e você está próximo da liberdade? Vive com ela? Já se deu conta que vive próximo à liberdade? Você goza dos benefícios, você desfruta dos benefícios da liberdade que está em Cristo, porque a liberdade é o próprio Cristo. Amém? A liberdade é o próprio Cristo. Vamos orar? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia, por essa mensagem. E eu espero, Deus, que essa mensagem tenha falado ao coração daquele que está me acompanhando, daquele que ainda vai me acompanhar. Se há alguém nesse dia, Senhor, ou há alguém que ao ouvir, ao assistir essa mensagem queira confessar o Senhor Jesus, dizer o Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e te recebo, faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês que me acompanharam, vocês que assistiram, vocês que ainda vão assistir, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E eu espero domingo que vem estar com você de novo para mais uma mensagem do Esperança Bíblica. Em nome do Senhor Jesus, um abraço, tchau.